A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Eu vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então, por favor, abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Carta de Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar e nem fiquem assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se sentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não se lembram de que quando eu estava com vocês diziam essas coisas? E agora sabem o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Pois o ministério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, eu oro nesse momento para que o Senhor continue nos guiando neste momento de pregação. Que seu Espírito ilumine a gente, que o Senhor venha nos capacitar para a gente aprender mais um pouco acerca da sua palavra. Que o Senhor venha guiar e continuar se manifestando poderosamente nessa manhã em todas as nossas vidas. É isso que nós oramos. Amém. Pode sentar. Nós estamos dando sequência à nossa série na carta de 2 Tessalonicenses. Sábado passado nós fomos ao capítulo 1. Neste sábado agora nós estamos no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, e sábado que vem vamos estar no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17, e assim a gente vai continuando de acordo aqui com a carta segunda aos Tessalonicenses, expondo aquilo que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a essa igreja de Tessalônica que muito tem nos ensinado. O tema e o título principal da mensagem de hoje é os antecedentes da volta de Jesus. Aqui, a ideia central deste capítulo é a volta de Jesus. Mas o que vai acontecer antes de Jesus voltar? E essa é a resposta que Paulo está dando nesta carta, no capítulo 2. Por quê? Em primeiro lugar, os crentes aqui dessa igreja estavam acreditando que Jesus voltaria naquela época. Então, eles estavam muito ansiosos, alguns vendendo já as casas, largando os empregos, deixando de trabalhar, porque Jesus ia voltar logo. Então, eles estavam parando de trabalhar, parando de fazer as coisas, tanto que no próprio capítulo 3, Paulo vai falar que aquele que não trabalha, então não tem que comer. Porque tem que trabalhar sim. Que história é essa de ficar sem trabalhar? Não. E aí Paulo vai dar uma advertência, vai falar, gente, não sejam precipitados, não sejam enganados. Ainda vão acontecer duas coisas antes de Jesus voltar. E aí Paulo, no capítulo 2, nos mostra dois pontos que a gente vai ver nessa manhã, sobre quais são os antecedentes da volta de Jesus. O que falta acontecer para que Jesus volte? E hoje a gente vai ver essas duas coisas que no capítulo 2 Paulo apresenta para a gente. Então, em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 3,
Paulo está exortando, está advertindo a igreja a eles não serem levados a acreditar que o dia do Senhor já estivesse bem perto, como se já fosse acontecer agora. Por que disso? Porque muitas pessoas estavam, como diz aqui no versículo 2, escrevendo cartas e colocando como se fosse Paulo que estava escrevendo. Então, o que o povo estava fazendo? Estava escrevendo a carta lá, colocando um monte de instrução, um monte de regra, falando que Jesus ia voltar logo. E aí, em vez de colocar, por exemplo, que foi o Gustavo que escreveu, eu colocava que foi Paulo. Que ninguém vai acreditar no Gustavo. Agora em Paulo, o apóstolo, aí todo mundo acredita. Então estava todo mundo escrevendo um monte de carta, um monte de coisa e enviando para a igreja, como se fosse Paulo. Só que quando Paulo fica sabendo disso, ele fala, gente, não sou eu que estou escrevendo essas coisas. Não sou eu que estou falando isso. E aí ele fala aqui no versículo 2, não mudem facilmente o jeito que vocês pensam, e nem fiquem assustados por causa de qualquer pessoa, palavra ou carta atribuída indevidamente a nós, falando como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Mas ninguém vos engane de modo algum, porque isso não vai acontecer sem que seja apostasia e seja manifestado o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo. Então, o que Paulo está fazendo? Paulo está advertindo a igreja a ter calma, a entender que Jesus, ele ordenou as coisas acontecerem em determinado tempo. Não somos nós que decidimos quando ele vai voltar. E isso é um erro significativo. A exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja conhecida por causa de que ela gosta de determinar datas sobre as coisas. E cuidado com isso. Tem um movimento que chama a Grande Depressão. A igreja, através do seu fundador principal, estabeleceu que Jesus voltaria em 1800 e pouco. Jesus vai voltar nessa data. Todo mundo vendeu casa, todo mundo deixou o trabalho e foi para o topo da colina esperando Jesus voltar. O que aconteceu? Jesus não voltou. E aí teve uma grande depressão, teve gente que acabou se suicidando, gente que largou a fé, gente que saiu da igreja. E aí, no meio de tudo isso, depois, surge uma mulher que falou, não, Jesus voltou sim, só que ele saiu do céu e foi para o santuário. Onde está isso na Bíblia? Não sei. Mas essa mulher chamava Ellen White e começou a história do sétimo dia. E ela é marcada justamente por ser essa igreja da esperança da volta de Jesus. Só que muitas vezes uma esperança colocada de maneira errada, querendo acertar a data, querendo falar quando isso vai acontecer, querendo falar que isso é... Calma! E o que Paulo está falando é justamente isso, que não somos nós que decidimos quando Jesus vai voltar, isso é um mistério que está com ele, e antes que ele volte é necessário duas coisas acontecer. Então, antes dessas duas coisas acontecer, ele não vai voltar ainda, porque Deus decidiu que ele só voltará quando acontecer essas duas coisas que Paulo está falando, inspirado pelo Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o que aqui o capítulo, o que aqui a carta está nos ensinando? A gente não ficar assustado ou atribulado demais com essa coisa de volta de Jesus, mas nós temos paciência. Entender que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, que a história do mundo está nas mãos dele, e que tudo tem acontecido de acordo com a vontade de Deus. Então, muitas vezes, eu às vezes cresci nesse ambiente, em que sempre quando alguém ia dar uma palestra para os jovens, na época era um MAP, e aí vinha aquela pessoa empolgada, falando, dessa geração não vai passar, Jesus vai voltar nessa geração. Não voltou nessa geração. E aí vai vir uma próxima e talvez não volte. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque não somos nós que decidimos. E Deus estabeleceu uma série de eventos para acontecer antes da volta dele. A exemplo disso, o livro de Apocalipse, que relata uma série de eventos para acontecer antes do retorno de Jesus, que é só lá para o capítulo 19. Então, até que a gente não viva os 18 capítulos, a volta de Jesus ainda não aconteceu. Então, o que Paulo está falando é colocando esse freio na igreja. Ó, calma, calma. Não sejam enganados pelas pessoas. Embora o dia do Senhor é relatado na Bíblia que virá como um ladrão, ele vem como um ladrão para as pessoas que não o estão esperando, para as pessoas que não estão preparadas. E aí ele vem de surpresa.
Mas para nós que temos o conhecimento da Bíblia, para nós que sabemos as coisas que vão acontecer antes da volta dele, nós não somos dos que são pegos de surpresa. Nós não somos do que enfrentam o dia do Senhor como um ladrão que chega de repente. Mas nós somos aqueles que aguardam o dia do Senhor, que sabem que ainda tem coisas a acontecer antes da vinda dele. Então, em segundo lugar, quais são então essas duas coisas que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 2, que vão acontecer antes da volta de Jesus? Em primeiro lugar, ele fala que vai vir a apostasia, e em segundo lugar, ele fala que vai ser revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. E aí diz, versículo 4, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado no tempo certo. Porque o ministério da impiedade já está atuando. Só falta ser tirado do caminho aquele que está detendo ele. E então este ímpio, o anticristo, será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Então, qual que é a principal marca que quando acontecer no mundo, a gente vai poder falar, sim, de fato, então, Jesus está às portas. Jesus está voltando mesmo. Está muito perto. Qual que é o sinal de proximidade, de urgência, de iminência? Está quase, Jesus está voltando. Paulo fala que é a apostasia e a vinda do anticristo. Então é quando o anticristo se manifestar, e a apostasia é toda a rejeição quanto à religião e quanto a Deus. Então, quando tiver essa apostasia e for revelado o anticristo, aí sim a volta de Jesus vai ser iminente. Então, esses são os dois aspectos que Paulo fala que vão preceder, que são os antecedentes da volta de Jesus. Mas como, então, o anticristo virá? O texto fala que ele vai ser um homem que vai se opor e vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. E não só isso, ele vai se opor contra tudo que é religião e tudo que é Deus e centralizar nele Deus e religião. Então, o que é o anticristo que Paulo está dizendo? O que a Bíblia está falando? Como que ele vai ser? Como que ele é? Em primeiro lugar, Paulo nos cita que o anticristo vai ser alguém anti-religião, vai ser alguém anti-Deus, vai ser alguém contra tudo aquilo que é objeto de adoração. E não é comum, na atualidade, a gente ver alguns comentaristas e alguns críticos dizendo que o motivo de todos os maus do mundo é a religião. Aliás, todos têm acompanhado a guerra de Israel com o Líbano. Por que eles guerreiam há tantos anos? Motivo religioso. Ou tem uma mesquita na mesma cidade de Jerusalém que causa divisão entre os judeus e os muçulmanos. Motivo disso? Religião. O motivo de tantas mortes, o motivo de tanto ódio? Religião. Ou seja, o sistema do mundo já tem apontado a religião, a crença em Deus, como inimiga da paz. E o anticristo vai ser justamente este homem que vai ser levantado e, como diz o versículo 4, vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Vai ser um homem que vai ser contra a religião, contra Deus. Vai ser alguém que vai falar que o motivo do mal do mundo, que o motivo das guerras do mundo, que o motivo de tanto ódio é Deus. E acabar com isso. E além dele ser contra Deus e contra tudo que é objeto de adoração, contra tudo que é religião, depois de fazer isso, ele mesmo vai se colocar como um Deus. Que é o que diz, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E é exatamente isso que Apocalipse capítulo 13, quando cita o anticristo, ele fala que todos aqueles que não o adorarem serão mortos e perseguidos.
E aí será colocado uma marca na mão e uma marca na testa, e aqueles que não tiverem essa marca de adoração ao anticristo serão perseguidos. Por quê? Porque o anticristo, depois de ir contra tudo que é Deus, ir contra tudo que é religião, ele vai se apresentar como o Deus, como a religião única do mundo. Ou seja, o que o anticristo vai fazer, de acordo com o texto? Ele vai unificar o mundo em torno dele. Vai ser uma pessoa, vai ser um homem que vai unificar no mundo, trazendo paz e união ao mundo inteiro em torno dele. Vai ser uma pessoa que vai se julgar como Deus, vai ser uma pessoa que vai se apresentar como salvador da pátria. É uma pessoa que vai se apresentar como salvador de todos os problemas. Vai ser um homem político que vai se apresentar num mundo trazendo a solução para todos os seus problemas e para todas as coisas. Tem guerra no mundo? Ele vai ter a resposta e a solução. Tem ódio no mundo? Ele vai ter a solução. Ele vai ser um homem que vai tirar a religião, que vai tirar tudo o que se chama Deus e centralizar nele mesmo. Ele vai ser aquele que tem que ser adorado, porque vai ser ele que vai trazer paz no mundo, vai ser ele que vai unir as pessoas, vai ser ele que vai acabar com as guerras, vai ser ele que vai acabar com a fome, vai ser ele que vai fazer toda essa ação política a ponto dele se apresentar como um Deus na terra e obrigar as pessoas a serem adoradas. É exatamente isso que diz em Apocalipse capítulo 13. Quando João tem uma visão da besta que subiu do mar, isto é, o anticristo, que fala que essa besta é um homem, e aí diz que vai ser obrigado a todos, grandes e pequenos, homens e mulheres, a serem marcados com a sua marca. E aí aquele que não adorar essa besta será perseguido. Aí, olha o que diz o texto. Apocalipse 13:16. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, o que é, em primeiro lugar, esta marca? Em primeiro lugar, é importante a gente salientar que esta marca não é física. E aí vai por água abaixo as nossas teorias da conspiração, de que a marca da besta é um chip que vai ser colocado na mão ou na testa. Infelizmente, eu vou ter que acabar com a graça desse sonho. Não é isso que o texto está querendo dizer. A mão, naquela época, inclusive durante toda a Bíblia Sagrada, a mão direita significa trabalho, significa você ser voluntário, você participar de alguma coisa com alguém. E a mente, a cabeça, em toda a Escritura, a testa, em toda a Bíblia, significa pensamento, significa concordância. Ou seja, quem são aqueles que estão marcados na mão ou na testa? São aqueles que trabalharão, apoiarão o anticristo e concordarão com ele. São esses que são marcados. E no Apocalipse existem as duas marcas. Existem a marca de Deus, daqueles que são salvos, e a marca da besta, daqueles que estão perdidos. Aliás, se a gente for aqui em Apocalipse, capítulo 7, a gente vê que todos os salvos são selados por Deus. Esse selo de todos os salvos não é físico. Logo, leva mais ainda a crer que o da besta também não é físico, porque o que João está fazendo? Está fazendo um contraste, um paralelo. Enquanto os salvos estão sendo selados com a marca de Deus, os ímpios estão sendo selados com a marca da besta. E essa marca de que a gente é salvo não é física, mas é uma marca espiritual de que Deus mora na gente, de que a gente confessa Jesus, que a gente foi salvo dos nossos pecados. Assim como a marca da besta não é física, mas é uma marca espiritual de pessoas que concordarão e trabalharão para o anticristo, concordando com ele. Então o anticristo, voltando no nosso texto, será este que se oporá a Deus, que será contra tudo o que fala de Jesus, e especialmente os cristãos. E todos aqueles que não concordarem com ele, todos aqueles que não adorarem ele, serão perseguidos e mortos por esse sistema do anticristo. Em outro lugar, da onde vem o poder do anticristo fazer todas essas coisas? O versículo 9 diz: a vinda deste ímpio, a vinda do anticristo, se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder de sinais e falsos milagres. E isso é importantíssimo a gente entender. Porque o anticristo fará milagres.
Ah, meu irmão, o anticristo vai fazer paralítico andar. Em Apocalipse 13 fala que o anticristo, junto com o falso profeta, que é a besta do mar e a besta da terra, farão até fogo cair do céu. Então por que Paulo está alertando isso? Por que João está alertando isso? Para a gente não ser enganado. Porque às vezes a gente vê por aí um monte de igreja, gente levantando, gente vendo, gente sendo curado, gente pagando o carnê que estava atrasado e acha que isso é obra de Deus. Não é. Quem disse que é obra de Deus? Só porque deu certo é de Deus? Não. A Bíblia nos ensina que Satanás também tem poder. E com esse poder de Satanás, o anticristo faria poder, sinais e falsos milagres. Então, se você é alguém que acredita pelo que vê, tome cuidado. Porque nós não acreditamos pelo que vemos, mas acreditamos pela fé. Sobretudo na Sagrada Escritura. Então, mesmo que alguém levante, mesmo que alguém ande, mesmo que alguém seja curado, mesmo que caia fogo do céu, isso não significa nada. Não é porque a igreja está lotada, não é porque está tendo cura na igreja, que é uma igreja verdadeira. Assim não é porque ele está fazendo poder, sinais e milagres que vem de Deus. Mas a Bíblia fala que o anticristo fará tudo isso, mas não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Satanás. Então, cuidado com os milagres que a gente vê por aí. Que muitas vezes não é a atuação de Deus, mas é a atuação do próprio diabo. Ah, meu irmão, o diabo também faz milagre. Você vai lá num determinado lugar, ele revela até o seu futuro. Revela até coisa que aconteceu na sua vida, só você sabe. Inclusive a Bíblia é repleta de casos de adivinhação e tudo isso. Então, nós não temos fé e nós não somos levados pelo que a gente vê, por milagre ou por coisa, mas nós somos guiados exclusivamente pela palavra de Deus, por quem Jesus é. Essa é a base da nossa fé. E aí, diz aqui, 2 versículos extremamente importantes e difíceis. Versículos 6 e 7. E agora vocês sabem o que detém o anticristo, para que eles sejam revelados no tempo certo. Pois o ministério da impiedade já está atuando, e só falta ser tirado do caminho aquele que está o detendo. Ou seja, o que Paulo está falando? Para que o anticristo venha, é necessário que isto que está o detendo seja tirado. Então Paulo está falando que tem alguma coisa, que tem alguém que está impedindo o anticristo de chegar. É o que diz o texto. Fala que o anticristo será revelado, só que tem algo que o detém. E é necessário apenas que seja tirado desse caminho aquele que agora o detém. Então, pergunta, o que é que está impedindo o anticristo de aparecer? O que é que está impedindo o anticristo de surgir? O que é que está detendo o anticristo? Quem é que está neste caminho que detém o anticristo que Paulo está falando? E aqui a principal hipótese, o que a maioria dos estudiosos e os pastores têm refletido acerca desse texto, é que aquele que detém o anticristo é o próprio Deus através do evangelho. E por que isso? Em Mateus capítulo 24, versículo 14, no sermão em que Jesus está falando sobre as últimas coisas, Jesus diz assim: e este evangelho será pregado a todas as nações, e aí então, depois disso, virá o fim. E na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro fala exatamente a mesma coisa. Olha o que Pedro diz. A partir do versículo, aqui ó, a partir do versículo 9. Versículo 8, perdão. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. E aqui Pedro está falando da volta de Jesus. Então, por que Jesus ainda não voltou? Por que o anticristo ainda não apareceu? O que é que está o detendo? É o próprio Deus através da pregação do evangelho. Porque é através da pregação do evangelho que as pessoas se convertem e aceitam Jesus e são desligadas desse sistema do anticristo e não serão reféns dele. Então, por que o anticristo ainda não veio? Pedro fala, misericórdia de Deus. Deus ainda está sendo paciente com a gente e não quer que ninguém pereça, mas que todos os seus eleitos venham a se arrepender. E é incrível que parece, e os estudiosos até afirmam, que Pedro aqui está citando justamente esse texto de Paulo, porque olha como continua o texto.
Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos queimando se dissolverão, a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão destruídas, que tipo de pessoas a gente tem que ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos arderão, derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aí olha o que ele diz, versículo 15. Considerai como a salvação e a paciência do nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu acerca segundo a sabedoria que foi dada. Ou seja, um indício muito forte de que Pedro está citando e está pegando como referência esse texto de 2 Tessalonicenses falando da volta de Jesus. E aí Pedro está falando do porquê que o anticristo ainda não veio. O que é o que está detendo ele? O que é que o retém? A pregação do evangelho através da vontade de Deus. Porque é necessário, como o próprio Jesus disse, que o evangelho seja pregado a todas as nações, a todas as pessoas que devem ser salvas, e aí então virá o fim. E eu quero concluir dizendo que assim diz o texto, versículo 11 e 12. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Além de tudo, o anticristo é um instrumento de Deus para o seu juízo. Porque o anticristo, ele é enviado para a condenação de todos aqueles que rejeitam Deus e rejeitam a palavra dele. Olha o que diz o texto. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Aqueles que rejeitam Deus, aqueles que rejeitam Jesus, são enviados ao anticristo, porque é através disso que eles serão julgados, porque não creram na verdade, como diz no versículo 12, mas tiveram prazer na injustiça. Então, concluindo, sabendo de tudo isso, qual é a postura que nós devemos ter? Sabendo que a gente não tem que ficar assustado, porque a gente sabe que ainda vai acontecer algumas coisas até a volta de Jesus, e essas coisas são a apostasia e a vinda do anticristo. Sabendo que esse anticristo vai ser alguém político, alguém que trará paz no mundo, alguém que vai unir as pessoas, alguém que é o salvador da pátria, sabendo que esse anticristo fará milagres e poderes através de Satanás e que enganará muitas pessoas e que matará todos aqueles que não crerem nele, qual é a postura que nós devemos ter? Em primeiro e único lugar, a postura que a Bíblia nos coloca a termos diante de tudo isso é permanecermos fiéis à palavra de Deus e pregarmos o evangelho a todas as pessoas. Porque, como nós aprendemos, o que é que tem detido o anticristo? O que é que tem retido para que ele apareça? É a pregação do evangelho. Então, se você ama as pessoas, se você tem consideração pelos ímpios, continue pregando o evangelho. A Bíblia nos envia ao mundo a manifestarmos o amor de Deus aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, justamente para que eles não creiam no anticristo. Então a Bíblia, através de hoje, através da pregação, através desse texto de Paulo, está apelando a todos nós. Preguem o evangelho. Não deixem que as pessoas creiam no anticristo. Ofereça a oportunidade da salvação a elas. Não deixem que elas sejam enganadas. Porque assim como um dia nós éramos estes que vivíamos segundo os nossos próprios desejos, vivíamos perdidos nos nossos pecados e fomos salvos porque alguém pregou para a gente, nós temos essa missão de sermos estes que arrebatam as pessoas do inferno, do fogo, como diz Judas na sua carta. O nosso papel é sermos estes, como em Mateus 24, versículo 14, os que levam o evangelho do reino a todas as nações. Como aguardamos esperançosamente a vinda de Cristo? Não é sentado na igreja apenas escutando, não é sentado só no sofá, esperando acabar o Fantástico para começar mais uma semana triste, não é só esperando as coisas acontecerem, não é só vivendo no acaso, mas é a gente tendo uma atitude direta, pregando o evangelho, levando essa salvação às pessoas. Então eu coloco isso tanto a vocês quanto a mim, que diante dessa palavra que foi exposta, desse anticristo que vai aparecer algum dia, desse Jesus que vai voltar e vai julgar todas as nações, o nosso papel como igreja é pregar o evangelho a todas as pessoas, para que os ímpios, como a gente foi um dia, sejam salvos e sejam libertos da escravidão do pecado que o anticristo vai trazer no mundo. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar.
Que essa palavra esteja nas nossas mentes. Somos chamados a sermos pregadores do Evangelho. Pessoas que libertam as outras do pecado. Olhe para o seu amigo mais uma vez diferente. Olhe para aquele seu conhecido que não conhece Jesus mais uma vez diferente, com compaixão. Não se acostume com o fato dele negar Deus. Não se acostume com o fato que você sabe que ele não vai para o céu e que ele vai ser condenado. Não se acostume com isso. Mais uma vez, vamos voltar àquela prática que a igreja antiga tinha de anotar o nome das pessoas e orar por elas. De anotar o nome dos ímpios, de anotar o nome dos que não conhecem Jesus. E durante toda a história, todos aqueles que oraram pelos ímpios, Deus usou para trazer avivamentos e salvação. E a exemplo disso, um homem na Escócia, um reformador, que fundou a igreja presbiteriana, chamado João Knox, ele orava assim: dai-me as almas da Escócia, senão eu morro. Ou o Senhor me dá almas, ou o Senhor me dá ímpios para eu pregar, ou eu não vou conseguir viver. A vida daquele homem era movida pela pregação do Evangelho. Para ele não fazia sentido viver se não tivesse a quem pregar. Não fazia sentido ir à igreja, não fazia sentido aprender a Bíblia, se não manifestar isso e levar isso às pessoas. Que hoje, nessa manhã, a gente possa falar como esse João, esse John Knox falou: dai-me as almas, senão eu morro. Há almas aqui, há almas nesse bairro, há pessoas perdidas nessa cidade de São Paulo. São 12 milhões de habitantes, não é possível. Não é possível que Deus não nos confiará esses perdidos. Só que Deus usa a sua vida para isso. E Deus quer usar você, no seu ambiente de trabalho, onde você estuda, no seu contexto social, na sua família, para ser uma pessoa que leva a salvação às pessoas, para ser uma pessoa que leva a verdade às pessoas, para ser uma pessoa que não é conivente, vendo um monte de gente perdida no engano, mas é alguém que manifesta a verdade e o amor de Jesus onde está inserido. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Hoje aprendemos, Deus, que somos chamados a levarmos o seu Evangelho a todas as nações. Somos chamados a olharmos para as pessoas com compaixão, a termos misericórdias delas. Ah, Deus, nós não queremos que pessoas sejam enganadas pelo anticristo. Deus, eu não quero que meus amigos sejam enganados pelo anticristo. Tenha misericórdia deles, usa-me. Usa-nos, Jesus, para sermos pessoas que levam o Evangelho da verdade, que salvam pessoas do engano e da mentira, e levam a Deus, porque nós temos certeza, Ele vai vir. A apostasia já está aí, já está chegando, cada dia mais vemos pai matando filho, filho matando pai, indiferença, falta de amor no mundo. Como próprias músicas dizem que não existem amor em São Paulo. Há uma apostasia generalizada, as pessoas já estão rejeitando Deus. E nós sabemos que cedo ou tarde esse anticristo vai aparecer. Só que nós oramos para que o Senhor use as nossas vidas para sermos pregadores do Evangelho. Pessoas que vão diminuir o número daqueles que vão acreditar nesse cara. Ajude-nos, Jesus. E ajude-nos também a permanecermos fiéis, mesmo em meio à perseguição. Que mesmo que algum de nós venha experimentar o tempo do fim e o tempo da atuação do anticristo, que nós sejamos aqueles que não vão dar, entre aspas, as mãos e as testas para o anticristo, que não vão concordar com ele, que não vão pensar como ele, mas que sempre vão permanecer nos princípios da palavra. Ajude-nos, Jesus, porque nós sabemos que este mundo tem colocado diversas ideologias contrárias à tua escritura. O mundo está tentando selar a nossa mente, selar as nossas testas com o sistema do anticristo, através de diversas ideologias contrárias à sua palavra. E por muito seremos perseguidos se nós a defendermos. Só que a gente seja perseguido. E eu oro para que sejamos os fiéis. Como diz em Hebreus capítulo 10, aqueles que não retrocedem, mas aqueles que continuam em frente são salvos. Que mesmo em meio à perseguição, que mesmo em meio contrário ao sistema e às ideologias do mal e que o mundo tem colocado, a gente permaneça fiel aos princípios da palavra.
Que a gente permaneça fiel ao Senhor, aguardando e esperando ansiosamente a sua volta, Jesus, onde o Senhor nos salvará e viveremos para sempre contigo. É isso que nós oramos. Amém. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu não
peça musical mais linda de todo o universo vai ser essa, Maranata, que vai ser entoada por um dueto, o Espírito e a noiva. O Espírito e a noiva vão dizer vem, mas quando isso vai acontecer? Nós ouvimos na mensagem os antecedentes desse momento. Jesus disse: o evangelho do reino será pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, então virá o fim. E a gente fica olhando, o que menos o povo de Deus pensa é nos povos não alcançados. Faltam 2.000 povos para serem alcançados. E as pessoas ficam dentro das 4 paredes majestosas de templos, não querem sair de Jerusalém. E isso já aconteceu um tempo atrás, lá na era primitiva, o negócio pegou. Aí era para eles não ficarem só em Jerusalém, mas irem para a Judéia, Samaria, e irem até os confins da terra. E eles gostaram demais de Jerusalém, estava cômodo, bom, gostoso, cantar junto, comer junto. E aí Deus permite uma grande perseguição e todos foram dispersos, só ficando em Jerusalém os apóstolos originais. Essa igreja acomodada dos tempos atuais, nós estamos no mês de missões, gente. Você quer apressar? Nós fazemos a obra de Deus indo, orando e contribuindo. No próximo sábado nós estaremos distribuindo aqui o material que vai possibilitar você participar intensamente da campanha de missões. Nós hoje estamos em 17 países. Se dependesse dessa organização nossa aqui, você acha que ia ter uma multidão incontável de todas as nações, tribos, línguas e povos? Será? Incontável? Deus está dando oportunidade. Nós ouvimos. Por que Jesus não volta? O que Pedro diz? Porque ele é longânimo. Mas só que dentro desse tempo do longo ânimo tem coisa para acontecer. Está aí, olha. A apostasia e o homem do pecado, que vai fazer coisas terríveis. Terríveis para, ao olhar na visão, na avaliação de quem tem a mente de Deus. Mas para os que estão endereçados para o lago de fogo e enxofre, isso aí vai ser bom. Ele vai atrair muita gente. Acorda, povo de Deus. Acorda, povo de Deus. Acorda. Às vezes, as pessoas, nós até por conta da nossa origem, temos essas coisas de ver, acontecimentos, então vamos para tal data, isso e aquilo. Vai olhar o que o próprio Jesus falou. Quem vai vir falou alguma coisa desse tipo que está acontecendo aí? Não, começa a falar desse momento de juntar 456 AC mais 1844 DC, dá 2.300, aquela profecia de Daniel, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Uma coisa tão irracional, não precisa nem ir para o espiritual, é tão irracional que você vai ler na Bíblia Estevão sendo apedrejado, ele tem a visão da glória, o Pai assentado num alto e sublime trono e Jesus assentado à sua direita. Então, Jesus ainda no ano 37, 35, 37, não tinha ido ainda para o Santo dos Santos. O que é aquele lugar, se aquele lugar não é Santo dos Santos? E dizer em 1844 que Jesus, ele não voltou, não, ele foi do Santo para o Santíssimo. Para com isso. O povo de Deus acorda, é só ler a Bíblia e entender
Pedro diz: aguardando e apressando-vos. Então, está nas nossas possibilidades anteciparmos. Se a pregação, como nós ouvimos, se a pregação for realmente a nossa prioridade, aí Jesus volta logo. Se a nossa prioridade for ficar em Jerusalém comendo junto, orando junto, aí demora um pouco mais. Que todos nós estejamos acordados para isso, gente. Qual é a grande prioridade no serviço de culto, nas atividades da Igreja de Deus? A pregação do Evangelho. Nós oferecemos a você aí uma oportunidade para, nesse instante, fazer um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus. Senhor, a Tua palavra foi exposta, nós inclusive oramos com Teu servo que foi o ministrante nessa manhã e início de tarde do Teu santo dia. Nós cremos que o Senhor falou com profundidade para aqueles que estão procurando manter suas vidas, suas lamparinas cheias do azeite do Espírito Santo. Mas também, acima de tudo, falou com aqueles que estão com suas vidas, suas lamparinas desabastecidas. Que o Teu povo acorde para a realidade do que está por vir. E entenda e atenda o que o Espírito Santo diz através de Pedro: aguardando e apressando-vos para o dia do grande Rei. Que todos tomem essa decisão, acordem para essa realidade em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos agora